Você já está sabendo, por óbvio, que o Lula recebe no Brasil o Nicolás Maduro da Venezuela. Aí juntos os dois falam contra o dólar. Vamos ao fundo desse negócio aqui. Nunca pensei e nunca sonhei em que a gente estabeleça comércio nas nossas próprias moedas. Lula com Maduro no Brasil falando sobre dólar. Cadê? Vamos começar por onde? Por aqui. Dizer que nunca pensei e nunca sonhei em que a gente estabeleça comércio nas nossas próprias moedas. Faz muito tempo, inclusive no meu primeiro mandato, a gente estabeleceu um acordo com a Argentina em que pequenos e médios empresários poderiam fazer suas transações comerciais com o dinheiro argentino e com o dinheiro brasileiro. Jovem, você que está ouvindo aí a gente, não tem experiência de vida o suficiente para saber quão fora da curva é o papo que nós estamos tendo aqui. Pergunta pro papai, pergunta pra mamãe, pergunta pro vovô, pergunta pra vovó se em 1993 era factível um presidente do Brasil parar na frente de uma câmara e falar assim, eu tava pensando aqui que a gente devia fazer comércio com o mundo em alguma outra moeda que não seja o dólar. Pergunta pro vovô. Pergunta pro vovô se isso aí acontece todo dia. Pergunta. Vovô, qual foi a última vez que você ouviu um presidente do Brasil falar que não queria mais comprar e vender em dólar? Pergunta pro vovô, jovem, pergunta. Isso já existe já há algum tempo. Eu sonho em que a gente tenha uma moeda, sabe, entre os nossos países para que a gente possa fazer negócio sem precisar ficar dependendo do dólar. Até porque o dólar, só um país tem a máquina de rodar dólar e esse país faz o que quiser, sabe, com dólar. E não é possível que a gente não tenha, sabe? Faz o que quiser com o dólar significa aplicar sanções econômicas, que é uma ferramenta utilizada por impérios desde o início dos tempos para subjugar nações menores ou agrupamentos humanos menores, né, num passado remoto. Seja como for, Lula tem ao seu lado Maduro quando diz isso. E a Venezuela, governada pelo Maduro, é pobre em função de sanções econômicas, né? Porque tem isso. Primeiro o cara sanciona teu país. Depois fala, aí seu pobre, tá vendo como tuas ideias de sociedade não funcionam? É isso, né? Mais liberdade para fazer negociação. Eu sonho que os BRICS possam ter uma moeda, como a União Europeia construiu o euro. Então eu penso que nós temos que avançar. Aliás, é importante lembrar que o Haddad escreveu um artigo, sabe, que foi... Tá. Com todo respeito ao Haddad e ao artigo dele, mas não é hora. Não é hora. Ana, em julho, o Brasil e a China já começam a fazer aí seu test drive no comércio extra-dólar. Entre Brasil e China, sem o uso do dólar, devem ter início em julho. O acordo foi fechado entre os bancos centrais brasileiro e chinês e permite que transações sejam feitas diretamente de real para yuan, que é a moeda chinesa, por meio de uma plataforma de compensações sem a necessidade do câmbio na moeda norte-americana. Com isso, espera-se que os custos das operações sejam reduzidos, já que atualmente um importador brasileiro precisa, por exemplo, comprar dólares para efetuar pagamentos a exportadores chineses, que por sua vez também precisam converter os dólares na moeda local. Muito bem, então aí as informações. Ana, quando eu enfatizo o caráter inédito desta fala, eu não quero dizer para a juventude do meu Brasil que o Lula é o mais foda, que o Lula é bom, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo. Eu acho, Ana, que o mais importante mesmo é destacar, não o senhor Lula, Ana, mas um outro sujeito, o senhor Zeitgeist. O senhor Zeitgeist. O senhor Zeitgeist é outro, Ana. Esse sim, o Lula é o mesmo, hein? O Lula é o mesmo. O senhor Zeitgeist mudou, Ana. Parece que a gente está vivendo agora, sim, um período de queda do império aí, Ana. Ou não? Ou não? Ou tô doido, Ana? Pode ser que esteja. Nossa, matou a pau com esse comentário. O senhor Zeitgeist é a grande questão. E eu estava pensando bem nisso, assim,
não é só incrível que o Lula fale uma coisa dessas, né? E que tal? Eis uma ideia radical. E se a gente parasse de balizar tudo pelo dólar? Quem é que obriga a gente a fazer isso? Quem é que obriga a gente a ficar se mantendo acorrentado aos Estados Unidos, se mantendo sob influência, né, e sujeito a sanções, e sujeito a pressões, e sujeito ao domínio dos Estados Unidos através do dólar? Essa ideia radical ela em si só não é o grande fator. O grande fator é o tempo que permite, ou os tempos que permitem, que essa fala ela seja bem recebida. E alguém diga isso e não soe como, você tá maluco, cara? Não, isso aqui é um radical, isso aqui é um absurdo. Não, uma pessoa diz, a outra diz, é mesmo, é. E vamos lá, vamos fazer um acordo aqui. A China diz, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso, não. Vamos fazer aqui um acordo. Daí o outro lá diz, realmente, né? Por que a gente está usando isso aqui mesmo? Eu não sei, não lembro. Vamos fazer outro acordo aqui. E que põe, acima de tudo, os Estados Unidos, e aí essa é outra consequência dos tempos, põe os Estados Unidos numa posição em que eles têm... Você suave nisso, eles têm menos possibilidade de espernear, entende? Porque em qualquer outro momento, se você faz isso, você começa a fazer esse tipo de movimentação, os Estados Unidos esperneiam, sancionam geral, né, leva a bola, o campinho, a rede e ainda manda tratorar o campinho, que é para não ter mais jogo. Mas nesse momento me parece que os Estados Unidos não estão com essa bola toda. Então a situação é menos favorável porque eles têm um poder político geral, global, para espernear. Então talvez pode ser que funcione isso aí. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.